ministro de escatologia. Escatologia é uma das matérias do seminário. Logia quer dizer estudo, escato quer dizer últimas coisas. As últimas coisas, tudo que está para acontecer, a qualquer momento vai acontecer, brevemente vai acontecer. E certa vez eu vinha conversando com um amigo meu lá de Ricardo, só não vou falar o nome dele, mas ele é pastor, e ele vem falando comigo, ele falou assim: Ricardo, você acredita em disco voador? Eu falei assim: eu não acredito não, eu sou servo do Senhor. E ele falou assim: mas eu também sou, e eu acredito em disco voador. Irmãos, isso aí já é mais uma das alusões de Satanás, porque Satanás ele quer iludir os crentes. Por quê? O que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? Porque a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses que nem todo olho o verá. Somente aqueles que o quê? Que são os salvos do Senhor. Porque a Bíblia fala o quê? Que primeiro foram os que foram mortos em Cristo. Depois nós, que teremos o nosso corpo transformado. Independente se hoje você já usa um rote, uma dentadura, tá banguela, se hoje você não tem mais cabelo, se hoje tem alguém que é deficiente, não tem uma perna, não tem um braço. Irmão, dê glória a Deus, sabe por quê? Esse teu corpo aqui é perecível, esse teu corpo aqui é corruptível, mas você vai ter um corpo, irmão, transformado, um corpo semelhante ao de um anjo, o teu corpo vai ser totalmente transformado. Dê glória na tribulação que você passa, na provação que você passa, na luta que você passa, irmãos, porque a tribulação que você passa aqui, irmãos, não está nem próximo da tribulação, aqueles que vão ficar aqui, irmãos, depois do arrebatamento da igreja. Vai ser tão grande, irmãos, a grande tribulação. Irmãos, já existe uma seita chamada 666. As que tem na Barra da Tijuca, as que tem no Recreio, as que tem até na Baixada Fluminense, lá do Rio de Janeiro, que eles têm já uma tatuagem marcada 666. 6 é o número do homem, ou seja, 666. Irmãos, o anticristo, irmãos, ele só ainda não se manifestou. Eu vinha falando aqui à tarde com nossos irmãos que o anticristo, ele vai se manifestar, pode se manifestar através de um político, através de um homem religioso, através de um papa. Por quê? Porque é um homem que passa o quê? Confiança. É um homem que passa o quê? Credibilidade. Porque as pessoas querem o quê? As pessoas estão querendo o quê? Alguém que dê solução para os problemas dela. Irmãos, então o anticristo, as operações dele já estão acontecendo. O que é anticristo? Anticristo é tudo que se opõe a Cristo. Todas as coisas que são manifestas contra Cristo são operações do anticristo. E vai chegar uma hora que ele vai acontecer. Mas isso vai ser depois do arrebatamento da igreja. Porque um dos primeiros passos, ali atrás tem até um mapa ali do Lawrence House, que fez aquele mapa ali lindo. Depois, se os irmãos quiserem olhar, não é meu, mas eu estava olhando lá. Então o primeiro passo é o arrebatamento da igreja. A igreja ela vai ser arrebatada num abrir e piscar de olhos. Vai ser levada repentinamente. Quem quer ser arrebatado aqui, levante a mão. Mas irmãos, nós não podemos ficar dispersos não. Desperta tu que dormes, Cristo, irmão, vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Ainda que o irmão Ricardo tenha sonho, eu tenho sonho sim. Eu tenho 2 filhos, irmãos. Quem já foi na minha casa já sabe lá, meus filhos lá tem a formatura deles, estão no 4º ano, estão lá com aquele chapeuzinho na cabeça deles. Eu queria ver eles formados, casados. É um sonho de qualquer pai, na verdade, amados. Você que tem filho. Mas irmãos, a maior glória é a glória que há de vir. Nós temos que fazer as coisas aqui na terra sim, temos que trabalhar, não é verdade? Porque todo homem, toda mulher tem que trabalhar, nós temos que ir para a igreja, temos que fazer todas as coisas aqui, mas sempre ter na nossa mente que a qualquer momento Jesus vai voltar e vai buscar e vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento ele vai buscar, independente de prova, de luta, de problema, de dificuldade, de circunstância contrária do que você está passando, irmão, saiba de uma coisa, ele vai voltar. Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Irmãos, infelizmente nos púlpitos das igrejas hoje, até a minha igreja, o Ministério Adonai, irmãos, eu falo isso e não tenho medo de falar, já falei com o meu pastor, irmãos, só chama um pregador para falar de prosperidade, só chama um pregador para falar de cura, de libertação, mas não vem pregador para falar que Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Irmãos, e essa mensagem, essa pregação tem que continuar pregando, porque Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento.
mais tempo, porque tem muitas pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho. Irmão, hoje nós temos o quê? A internet. A internet é o maior meio de comunicação. Irmãos, o Evangelho ele já foi espalhado pelo mundo inteiro. Nós temos missionário, a minha igreja, o Ministério Adonai tem missionário. Eu creio que o pastor aqui também não tem ainda, mas vai ter missionário. Irmãos, eu creio que o Evangelho já foi pregado em todo o mundo, em todo o universo. Só falta, irmãos, uma coisa acontecer. Só tem um sinal para acontecer. É a volta de Jesus. O Senhor Jesus vai aparecer nos ares e Ele vai buscar a sua igreja. Glória a Deus! E como eu vinha falando, irmão, do batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é Deus. Porque o Senhor Jesus, ele falou assim, ó: eis que eu vou para o Pai, mas eis que eu não vos deixarei sozinho, eis que eu não vos deixarei desamparado, eu vos rogarei para que venha o outro Consolador, para que te possa consolar até a minha volta. Eu já vi irmão falando que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Só que se acontecer isso, irmãos, não vai ter salvação. Se o Espírito Santo não estiver aqui na terra, não vai ter mais salvação. Porque a Bíblia, irmãos, sem o Espírito Santo, ela é um livro como outro qualquer. Mas quando eu e você lê a Bíblia, nós temos que ler à luz do Espírito Santo. O que vai acontecer é que ele não vai estar mais se manifestando da mesma maneira que ele se manifesta hoje. Hoje, irmãos, eu e você temos a oportunidade, irmãos, da manifestação da glória, do esplendor do Espírito Santo na sua vida. Porque, irmão, o véu se rasgou. Hoje eu e você, irmãos, somos templo do Espírito Santo. Hoje eu e você somos habitação do Espírito Santo. Hoje eu e você somos morada do Espírito Santo. Hoje eu e você somos residência do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, vai continuar morando na vida do crente até a volta de Jesus para ser arrebatado. Somente nesse momento, irmãos, que vai ser retirado da gente. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, o Espírito Santo vai continuar na minha vida e na sua, para que quando eu e você pecar, ele vai, irmãos, estar na sua vida também para te orientar a não pecar, porque o Espírito Santo, irmãos, no grego é paracleto. Diga comigo, paracleto. Paracleto significa advogado, aquele que advoga a minha causa, aquele que advoga a sua causa. Irmãos, um advogado, irmãos, é aquele que faz lá os trâmites de advogar a causa que você tem. E aí você tem que dar até uma porcentagem para ele. Acho que eu paguei 30% de uma causa que eu tinha. Mas o nosso advogado, irmão, você não paga nada. Ele é o nosso advogado, o preço ele já pagou por mim, por você. Foi o sangue vertido na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, irmãos, ele habita na minha vida e na tua. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, lá no início, porque Jesus, irmãos, ele é o tema central da Bíblia. Ele está em toda a Bíblia. Em Gênesis ele é o descendente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o sacrifício expiatório. Em Número ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o profeta. Em Josué ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes ele é o libertador. Em Ruth ele é o parente divino. Irmãos, o Jesus Cristo ele está em toda a Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, ainda que os evangelhos só são Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele está em toda a Bíblia. Ele é o tema central da Bíblia, porque lá em Gênesis ele é o descendente da mulher. Por quê? Porque quando a mulher peca lá, o que ele fala? Sobre teu calcanhar, a cobra vai, a serpente. Então, é sobre o que? Descendente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual, porque tinha lá o que? A Páscoa. Então ele é considerado como cordeiro pascual. Jesus é a minha Páscoa. Jesus é a tua Páscoa. A Páscoa de abril não é o chocolate que eu e você ganha. A Páscoa não é aquele bombom que as crianças querem ganhar, não é aquele ovo da Páscoa. Irmãos, eu sou até grato se eu vim até aqui do Rio de Janeiro Alegre, se o pastor Reginaldo falar que vai me dar uma caixa de bombom. Mas a Páscoa não é o chocolate. A nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, irmãos, nós fomos batizados com o Espírito Santo. A manifestação da língua estranha eu vinha falando aqui à tarde.
Por quê? Que o Senhor Jesus, Ele nos batizou com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, irmãos, é revestimento de poder para que eu e você possa suportar, para que a gente possa ser consolado até a volta dEle. Até porque a Bíblia fala lá em Romanos que eu e você não sabemos nem como orar. A Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia resista, enfatiza e menciona que é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis que intercede por mim e por você. E tem momentos da minha vida e da sua vida, irmãos, que faltam palavras. Por mais que eu tenha um anel no dedo, tenha um seminário, tenha 27 anos numa igreja, no meu ministério, ainda que o pastor, o presidente esteja aqui, nessa igreja, irmão, tem momentos da nossa vida que faltam palavras para a gente orar. São momentos, irmãos, que eu não posso contar com aquele irmão que cantava o corinho do meu lado. Cadê o Canela de Fogo? Cadê ele? Cadê o Canela de Fogo? Cadê ele? Está ali já me filmando. Eu não posso mais contar com ele. Eu não posso contar mais com o Renato que eu estava conversando aqui. Vai ser eu e Deus. Vai ser eu e o Espírito Santo que vou dobrar o meu joelho e vou falar: Senhor, eu não estou mais aguentando. Eu não estou mais suportando essa prova, essa luta, esse problema, essa dificuldade. Na banda cala sub como na sébia. Mas, irmãos, é o Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis vai interceder por mim e vai falar, irmãos, que eu vou conseguir suportar. Porque, como eu falei ontem, não há prova que venha o homem que ele não possa suportar. Tudo que vem a mim e a você pode suportar. Irmãos, e tem mais uma coisa: tem um que peleja por mim e por você. Eu e você não estamos sozinhos, não. Mas eu e você tem que marchar. Porque Deus falou assim para Moisés: Moisés, por que está parado? Diga ao povo que marche. Irmãos, nós temos que marchar. Deus vai fechar o mar vermelho, mas a minha parte eu e você tem que fazer, porque essa é a nossa parte. Nós temos que marchar. E o Espírito Santo habita na minha vida e na tua. O Espírito Santo, ele está na minha vida e na sua para nos confortar, para nos consolar, para nos orientar a não pecar. O nosso ouvido, irmão, ele às vezes ouve, porque todo ser humano, nós somos dotados de tricotomo. Diga comigo, tricotomo. O que é tricotomo, o evangelista Ricardo Félix? Tricotomo é porque nós temos corpo, alma e espírito. Mas tem algumas igrejas, algumas denominações que falam que o corpo, o ser humano só tem corpo e alma. Só que não só tem corpo e alma, porque Deus, ele criou o homem, ele fez o homem de corpo, alma e espírito. Por quê? A alma, irmãos, o meu corpo, esse corpo aqui, pastor Reginaldo, que já está cansado, vim lá do Rio de Janeiro para cá. Eu até brinquei, botei lá no Face que viria nada, mas não vi não, meu cunhado me trouxe. Graças a Deus, levante a mão, meus. Veio com a sua esposa, a Patrícia. Tá? Então o que acontece? Já estou aqui cansado. A minha alma, irmãos, é aquilo que eu anseio. A alma é aquilo que eu almejo. A alma é o que? Ligado ao coração, aquilo que eu sonho, aquilo que eu penso ter, aquilo que eu quero ter. Mas o Espírito, irmãos, é algo que é ligado diretamente com Deus, que a Bíblia fala lá em Provérbios assim, ó, que o homem está escrito morrer quantas vezes? Uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. E o Espírito volta para Deus. Todo ser humano, irmãos, todo ser humano é dotado de corpo, alma e espírito. Só que tem um porém nesse corpo, alma e espírito. Porque o homem que é ímpio, ele tem corpo, alma e espírito. Só que eu e você que somos crentes, eu e vocês que somos salvos, todos nós que estamos aqui, irmãos, nós temos o Espírito Santo. Neles lá fora, o ímpio, habita nele o espírito do Nico, habita neles o espírito da iniquidade, habita neles, irmãos, o espírito que te aborrece, que te persegue. Mas eu e você temos o Espírito Santo, o Ruach Kadosh. Ruach no hebraico é espírito, Kadosh no hebraico é santo. Ou seja, o Espírito Santo habita na minha vida e na tua vida. E, irmãos, é ele, irmãos, que te orienta, é ele que te conforta, é ele que te consola, irmãos, e ele está na tua vida até a volta do Senhor Jesus, até o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. O primeiro